Bom, pessoal, refazendo esse vídeo, né, por causa da danada da questão PEPS, só que como eu tinha feito outras questões no mesmo vídeo, né, agora eu preciso gravar as questões novamente, né. Então, vamos lá. Certa empresa comercial, enquadrada no lucro real, realizou as seguintes transações em julho de 2021. Uma compra de mercadoria no valor de 25 mil. Nesse valor estão incluídos ICMS, a alíquota de 18%, PIS, a alíquota de 1,65% e COFINS, a alíquota de 7,6%. Destacado na nota, a empresa pagou mais 8% de IPI. Então, o que eu preciso lembrar? O meu valor de mercadoria é esse. Dele, o que foi imposto recuperável, eu vou subtrair dentro do valor da mercadoria, né? E o IPI, ele é por fora. Então, quando ela fala que ele pagou mais 8% de IPI, então significa que em cima de 25 mil eu vou jogar mais 8% de IPI, tá? Então, 25 mil que foi minha compra, vezes 18%, dá 4.500. 25 mil vezes 1,65% dá 412,50. E 25 mil vezes 7,6% dá 1.900, certo? Então, 25 mil menos 4.500 menos 412,50 menos 1.900 dá 18.187,50. O IPI, como eu disse que ele é um imposto por fora, então ele é 25 vezes 8%, 2.000. Percebam que aqui eu subtraí os impostos recuperáveis, mas aqui eu vou somar os 2.000, achando um custo de mercadoria de 20.187,50. Porém, o problema aqui me fala, né, que teve uma venda de 80% da mercadoria a 70 mil. Então, a mercadoria que eu adquiri foi 20, mas houve uma venda de só 80%. Então, quanto é 80% desses 20.187,50 vezes 80%? É 16.150. 16.150, então, é o meu custo de mercadoria vendida, tá? É o meu custo de mercadoria vendida. Por quê? Eu adquiri o total de 20.187,50, mas só vendi 80% desses 20 mil. E eu vendi a 70 mil. E ele tá me pedindo o quê? O resultado bruto, né? Então, 70 mil é minha receita bruta. Só que daqui eu vou tirar o que? Os meus impostos, né? Sobre a venda. E aí, qual as alíquotas que eu vou utilizar? O problema não me deu as alíquotas, mas eu sei lá pela compra, ó, 18%, 1,65% e 7,6%. Que é até esse o motivo do imposto ser recuperado. Porque como eu pago ele sobre a venda, então sobre a compra eu tenho o direito de recuperar. Então, 70 mil vezes 18%, eu vou pagar 12.600 de impostos. 70 mil vezes 1,65%, eu vou pagar 1.155. E 70 mil vezes 7,6%, eu vou pagar 5.320. E aí, receita bruta menos os impostos, eu apuro a minha receita líquida. Então, 70 mil menos 12.600, menos 1.155, menos 5.320. Eu vou apurar 50.925 de receita líquida. Da receita líquida, para eu chegar no resultado bruto ou no lucro bruto, o que eu preciso tirar? O custo de mercadoria vendida. Então, 50 mil menos 16.150, menos 16.150,
eu acho um lucro bruto de 34.775. Só que o exercício não quer só isso, né? Ele quer o valor do ICMS a pagar. E o que é o ICMS a pagar? É o ICMS que eu tenho a recolher sobre a venda, tirado o que eu tenho a recuperar. Então, 12.600. 12.600 menos 4.500 é 8.100 que eu vou ter a pagar. Então, a resposta, gabarito da questão, é a alternativa A. A danada da nossa questãozinha, que eu queria matar ela, mas tem que fazer ela de novo. Ai, ai, ai. A sociedade comercial detinha unidades, 10 unidades no estoque a R$18 cada. No mês seguinte, realizou a seguinte movimentação: compra, 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 venda, 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 compra, venda, compra. Essa sociedade utiliza o método PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, para o controle do estoque. Considerando que essa empresa é tributada na compra e na venda de mercadoria, com ICMS de 10%, informe respectivamente o custo de mercadoria vendida e o saldo final de estoque. Então, o que a gente fez, né? Os meninos têm me perguntado se existe outra forma de responder sem fazer tabela e tal, nessas questões. Eu meio que desconheço, tá? Então, assim, a forma que eu me sinto firme é... E eu ainda apliquei os descontos do imposto recuperável, no caso, né? Porque ele fala o quê? Que é 10% de ICMS. Sobre a venda eu a pagar, sobre a compra eu recuperar, né? Então, eu ainda apliquei no ato aqui, né? Depois eu vou fazer uma verificaçãozinha aqui se eu conseguiria jogar esses 10% só no final. Mas então, vamos lá. Eu tenho no meu estoque 10 unidades a R$18, que dá o total de 180. Aí, eu fiz uma compra de 8 unidades por 22 cada. E aí, desses 22, eu vou tirar os 10% de imposto recuperável. Então, foram 8 compras a R$19,80. 8 vezes R$19,80 dá R$158,40. Aí, eu fiz uma outra compra de 10 unidades a 21 cada. Então, 21 menos 10% dá R$18,90, que vai dar R$180,90, né? 189. Ai, eu não posso confiar na minha matemática, gente. Eu preciso de uma calculadora. 189. 8, 10. Aí, agora eu vou fazer uma venda. Venda extra. Eu vou passar uma caneta vermelha. Vou fazer uma venda de 15 unidades. E depois eu vou fazer uma venda de 5 unidades. Aí, eu tive outra compra de 12 unidades a R$20. Então, 20 menos 10%. Sobrou R$18. 12 vezes 18, 216. Aí, teve mais uma venda de 10 unidades. 10 unidades. E aí, eu tive outra compra de 4 unidades a 18. Então, é 18 menos 10%. Fica 16,20. Vezes 4, fica 64,80. Então, agora eu contabilizei todas as minhas compras, aí eu vou saber agora o primeiro que entra e o primeiro que sai, né? Então, primeiro que eu tinha no meu estoque era o meu
saldo, né? Então, dessas 15, eu vou sair 10 unidades a R$18, que dá 180. E vou sair 5 unidades a R$19,80. 19,80 vezes 5 dá 99. Desses 8 aqui, ó, eu tirei 5 para sair aqui no 15. Então, agora só sobrou 3. Então, para esses 5 aqui, eu começo com 3 a R$19,80 e saio com 2 a R$18,90. Então, dessas 10 aqui, eu saí 2, né? Então, vamos lá, 19,80 vezes 3 é igual a 59,40. E 18,90 vezes 2 é igual a 37,80. E agora eu vou sair mais 10 unidades, né? Então, aqui eu tenho 8, ó. Tenho 8 a R$18,90. E vou precisar sair 2 a 18. 18,90 vezes 8 é igual a 151,20. E 2 vezes 18 é igual a 36. Camila, o que você tá fazendo? Saindo, o primeiro que entra, o primeiro que sai, né? Eu só posso vir, ó, pra zerar outro item depois que eu tiver zerado o anterior. Só posso vender desse item depois que eu tiver zerado esse. Só posso vender desse item depois que eu tiver zerado esse, tá? Então, agora a gente soma só o que é os custos das vendas. 180, 99, 59,40, 37,80, 151,20, 36. Dá o total de 563,40. O que? O meu custo de mercadoria vendida. Só que ele quer o custo de mercadoria vendida, né? Todos esses itens, e também quer o saldo do estoque. Aí, quanto foi o saldo de estoque? Ó, dessas 12 aqui, a gente vendeu 2, né? Então, ainda fiquei com 10 a R$18. E fiquei com 4 a R$16,20. Então, 10 vezes 18 é igual a 180. E 4 vezes 16,20 é igual a 64,80. Então, 180 mais 64,80, 244,80. Então, aí a gente fica com a alternativa A, tá? Aí a Jusileia, como ela gosta de dificultar, ela me fez a seguinte pergunta: Camila, e se eu somasse tudo e desse os 10% no final, como que ia ficar? Começa que, pra mim, por máximo que parecesse mais fácil, falar assim, ah, vai dar o desconto de 10% de uma única vez, ou seja, eu evitaria de fazer 1, 2, 3, 4. 4 cálculos de 10% e ia fazer um único 10%. Só que eu, além de achar que já faz a questão ficar insegura, eu teria que saber muito bem que o valor aqui do saldo não vai entrar nos 10%. Então, eu penso assim, que fica mais difícil eu ficar pensando assim, ah, eu não vou dar desconto nisso, vou dar desconto naquilo, do que eu já ir dando entrada, tudo que for entrada, eu vou dando os 10%. Por quê? Porque sobre a venda, né, sobre o custo da mercadoria vendida, sobre o valor da venda, a gente não aplica o ICMS sobre a venda. Por quê? Eu preciso lembrar que meu custo de mercadoria vendido é o valor que eu faço a minha partida dobrada com o meu estoque, né? E os meus impostos, eles são calculados sobre a receita bruta, sobre o valor da venda e não sobre o valor do custo, tá? Então, por exemplo, na questão aqui, ó, de cima, falava que eu tive uma venda de 70 mil. Ó, o custo da mercadoria aqui, ó, de compra e dos impostos de custo.
é uma coisa, é o custo de mercadoria. Agora, sobre a venda, os impostos incidem sobre a receita bruta, sobre os 70 mil, não sobre os 25 e não sobre os 16 mil e pouco que a gente achou no exercício anterior. Então, a mesma coisa é aqui nesse exercício. Aqui, os impostos vão incidir sobre a compra, dando direito a recuperar, mas sobre a venda, ele não vai entrar, porque aqui a gente está achando o custo de mercadoria vendida, a gente não está achando receita bruta. Agora, se ele já quisesse algo relacionado a DRE, um resultado bruto, alguma coisa assim, aí o que eu ia fazer? Eu ia pegar o valor da venda, que ele também dá aqui, ó. Vendeu por esse valor, vendeu por esse valor, vendeu por esse valor. 1, 2, 3 vendas, é isso. Então, eu ia pegar esse valor da venda aqui, ó, multiplicar pela quantidade vendida, eu ia achar a receita. Aí, sobre a receita, eu ia jogar os 10% do imposto a pagar, né? Só que aqui, no caso, ele só quer o custo de mercadoria vendido. Então, o ICMS a pagar não entra. Então, para eu saber aqui, como ela falou, aí eu creio que talvez daria certo, porque afinal a matemática costuma ser indo e voltando, né? Dá certo, mas vamos ver aqui se daria. Mas de todo jeito eu falo assim, eu acho que seria muito confuso eu trabalhar com isso, dessa forma. Mais confuso ainda, né? Então, lá onde foi uma compra ia ficar assim, né? Eu tive um saldo de 10 unidades, deixa eu ver, dá pra fazer na mesma folha, né? Eu tive um saldo de 10 unidades a R$18, que dava 180. Tentando fazer essa questão dos 10% aí, só pra gente matar a curiosidade, tá? Aí, eu tive uma compra de 8 unidades a R$22, 8 vezes 22, 176. Aí, eu tive uma compra de 10 unidades a R$21, que dá 210. Aí, eu tive uma venda de 15, tive uma venda de 5, aí eu tive uma compra de 12 a 20, de 12 a 20, que daria 240. E eu tive uma venda de 10, e aí eu tive uma compra de 4 a 18. 4 vezes 18, que daria 72. Certo? Então, aí, na minha primeira venda aqui, sairia 10 unidades a 18, 180. Certo? Aí, das 10, sairia 5 unidades a 22. 5 vezes 22, que daria 110. Das 5 unidades, deixa eu ver, saiu 10, seria aqui. Seria 3 a 22 e 2 a 21. 3 vezes 22, 66. 2 vezes 21, 42. Aí, das minhas 10 unidades aqui, saiu 10, saiu 5, saiu 3. Daqui saiu 2, então sairia 8 a 21, sairia 8 a 21 e 2 a 20. 8 vezes 21, 168, e 2 vezes 20, 40. Então, agora, o que ia acontecer? Eu ia ter que somar o custo das minhas vendas aqui, ó, para tirar 10%, lembrando que eu não tiraria 10% do 180, né? Então, ficaria 110, mais 66, mais 42, mais 168, mais 40.
ficaria 426 menos 10%. Ficaria 383,40. E aí eu ia somar mais os 180, que eu não podia dar o desconto nele, porque esse já era saldo de estoque. Ficaria os 563,40 da mesma forma. Só que eu não sei dizer se é mais fácil só porque eu evitei, igual eu tô falando, é 1, 2, 3, 4, cálculo de menos 10%, e sendo que aqui eu ia ter que decorar que o saldo eu não posso colocar os 10% e tal, então eu prefiro fazer da outra forma mesmo que tenha dado certo, né? Aí aqui também pro estoque, o que eu teria que fazer? No estoque ficou 10 a 20 e 4 a 18. 10 a 20 dá 200, 4 vezes 18 dá 72. Então, daria 272 menos 10%. 272 menos 10%. Daria os 244, ainda deu uma divergênciazinha. Ah, não, 244,80. Tá certo. É o saldo do estoque. Então, assim, ó, aqui eu tive que fazer 10% e aqui eu tive que fazer 10%. Então, na verdade, se a gente for olhar, a gente já aplicando os 10% em 1, 2, 3, 4, menos 2, 10% que a gente teve que usar aqui, a gente está economizando fazer 2 cálculos de 10% para já colocar na compra. Então, não vejo vantagem nesse pensamento contrário aí, tá? Não vale a pena não aplicar os 10% já a cada compra mesmo. Uma CIA, uma indústria, adquiriu determinadas matérias-primas no ano de 2017, recebeu em espécie do cliente no ano de 2018, as matérias-primas foram utilizadas na composição de unidade do estoque de 2019, os produtos acabados foram entregues para o cliente no ano de 2020 e no ano de 2021, a CIA Industrial Limitada pagou pela matéria-prima. Baseando-se apenas nas informações dadas e considerando-se o regime de competência, o valor recebido pelo cliente e o valor despendido de matéria-prima serão apropriados na demonstração do resultado do exercício, respectivamente, nos anos de 2020 e 2020. Por quê? O regime de competência, o que eu tenho que lembrar? Independente do pagamento e do recebimento, eu contabilizo no ato. E aí, isso às vezes confunde a gente. Por quê? No ato de eu comprar essa matéria-prima no ano de 2017, adquiriu a matéria-prima no ano de 2017, ela vai entrar no meu balanço, lá no estoque. Independente que eu paguei ela só em 2021. Ela vai entrar lá em 2017. Só que aqui o que ele quer saber, e o cliente também, a hora que o cliente recebeu do cliente em 2018, quando eu recebi do meu cliente em 2018, independente do DRE, lá no meu balanço, lá no meu passivo circulante, eu vou ter uma obrigação para com esse cliente em 2018, tá? Só que aqui o que o exercício quer saber é quando vai entrar na demonstração do resultado do exercício, o valor recebido pelo cliente e o valor dispendido. Então, a demonstração do resultado do exercício, tipo assim, eu vou executar esses valores somente no momento que eu for entregar a mercadoria para o meu cliente. Aí, o dinheiro que eu tinha até então como obrigação para o meu cliente lá no meu passivo vai passar a ser receita. Porque eu vou ter que contabilizar a venda. Por quê? Porque eu vou ter que entregar a mercadoria para o meu cliente. Então, e o uso da matéria-prima, o consumo da matéria-prima, também vai ser no ano de 2020, que foi quando a mercadoria ficou pronta que eu entreguei para o meu cliente. Então, tanto o dinheiro vira receita na minha demonstração, quanto a mercadoria vira um custo, né? A matéria-prima vira um custo, quanto eu terminei. É o ano que eu executei, né? Finalizei o serviço que eu vou entregar essa mercadoria para o cliente. Então, 2020. E aqui embaixo nós temos uma sociedade industrial, vendeu 180 unidades a R$80 cada. Aqui a gente já tem o valor de venda, né? Nesta venda, houve a incidência de imposto de circulação de mercadoria. Então, 180 vezes 80 dá 14,30.
400. Houve também a incidência de 8% do imposto sobre o produto industrializado, destacado na nota, ó, destacado na nota. Então, o IPI que teve aqui, houve também 8% do imposto do IPI, ele foi destacado na nota. Então, quem pagou foi quem comprou, tá? Então, quem pagou o IPI foi quem comprou, não fui eu que vendi. Então, o IPI não vai entrar na minha DRE. O que vai entrar na minha DRE? Vai entrar menos 12% de ICMS. Então, 14.400 vezes 12% é 1.728. Então, 14.400 menos 1.728 dá 12.672. Aí o problema fala que teve de custo de mercadoria R$48 por unidade. Ele já deu o custo de mercadoria por unidade. Então, eu pego 48 vezes 80, acho 3.840. 12.672 menos 3.840. Acho 8.832. $14.400 vezes esse valor do IPI, desse ICMS tá errado, vezes 12%. 1.728. Não tá errado, não. Então, agora eu pego... $14.400 menos 1.728, 12.672. Aí o custo de mercadoria é 48 vezes 80, 3.840. 12.672 menos 3.840 é igual a 8.032. Ah, é 180 unidades, gente. Perdão aí. Tô tonta aqui. Eu tô multiplicando o custo por 80. E é 180 unidades, 80 é o valor. 48 vezes 180. 8.000. O custo aqui de mercadoria é 8.640. 8.640. Então, tá errado, né? 12.672 menos 8.640 vai dar 4.032. Só que ele fala que também teve de despesa 5.200. Então, 4.032 menos 5.200 dá 1.168 negativo, tá? 1.168 negativo. Então, é isso. O IPI não entra, tá? Porque tá destacado na nota. E aí, o ICMS é 12% sobre o valor da receita. O valor da receita é a 180 unidades vezes R$80 que cada um vendeu. O custo de mercadoria vendida é o que o problema dá, de 48 vezes 180 unidades. E a despesa, o próprio problema já deu. Então, montando a DREzinha, a gente acha menos 168.